Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui é pastor Walter Guimarães. Em uma manhã dominical, após sair de um período de oração, eu sinto da parte de Deus de estar me ocupando a transmitir a você aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Na noite passada, eu fiz a gravação de um vídeo onde Deus me dava uma orientação que eu precisava de compartilhar com a igreja. E a noite passou, eu fui despertado muito cedo para estar orando nesse sentido. E Deus me leva a meditar com um pouco mais de seriedade acerca daquilo que está sendo presenciado, aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Por isso eu volto aqui para trazer a você uma meditação na palavra de Deus, que está incomodando Deus, porque Ele me fez incomodar. Eu estou realmente muito incomodado e quero compartilhar convosco. Como quem não sabe, meu nome é Walter, pastor Walter Guimarães. Já há muitos anos nós estamos no ministério e Deus tem me colocado nesse último ano para estar ali na companhia do meu amigo, bom pastor Sandro Luiz Querato, pastor presidente da Assembleia da Igreja Cristã Presbiteriana, ali em Vila Paulicéia. É uma bênção, eu quero até aproveitar e saudar o meu querido pastor com a doce paz do Senhor Jesus, manifestar aqui a ele a minha gratidão pelo carinho com que tem nos recebido ali, eu e grande parte da minha família. Ele tem cuidado de nós e por isso nós somos muito gratos à pessoa do pastor Sandro Querato. Então, meus queridos irmãos, eu quero me permitir, sem mais delongas, estar fazendo uma oração. E nessa oração eu quero apresentar a sua vida e a minha vida, para que o Senhor possa exatamente levar a você conhecimento daquilo que Ele está esperando da Igreja do Senhor nesses momentos em que nós estamos vivendo, enquanto igreja reclusa, enquanto igreja perseguida. Estamos sendo a igreja perseguida porque o mundo todo está infestado, os ares estão infestados, então os vírus estão aí procurando até mesmo crentes para tragar. Mas o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, é o mesmo sangue que nos livra de todo o mal, de toda a investida do maligno. Eu quero orar com você neste momento, se você puder, me acompanhe. Pai, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos proporciona, esse privilégio, Deus, de estar aqui fazendo uso, Deus, desta mídia social, para, Senhor Deus, assim estar, Jesus, falando acerca do Teu querer, da Tua palavra. Jesus, que o Senhor possa, neste momento, me usar como o Senhor sempre fez. E, neste momento, de uma maneira muito especial, porque, aleluia, estarei falando para a Tua igreja, assim como o Senhor fez com Jeremias. O Senhor usou de forma dura Jeremias no seu ministério para falar para os crentes, para a autoridade constituída da igreja naquele momento, naquela época. E ele foi duramente criticado por tudo aquilo, mas ele fez o teu querer. Provavelmente, Senhor, quando a gente traz uma mensagem que vem até exortar, quando não é esse o propósito, nós muitas vezes somos retidos nas próximas vezes e muitas vezes nós não somos novamente convidados para assim estarmos trazendo a ministração naquele lugar.
Mas, Senhor Deus, a obra é tua, o Senhor sabe como fazer. Que o Senhor possa abençoar o meu irmão que está nesse momento se ligando conosco nesta oração. Que o Senhor possa visitar a sua casa, que o Senhor possa visitar a sua família, os seus propósitos e fazer valer, Senhor Deus, o teu querer. É tudo que nós queremos, Senhor, é ver o Senhor fazendo a tua vontade, o seu querer, Pai. E todo impedimento, tudo que vem de mal, Pai, que o Senhor possa pôr por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero meditar em alguns trechos da Palavra de Deus, a começar aqui no livro de Lucas, capítulo de número 22 de Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículos 8 e 9. Lucas 22, versículos 8 e 9, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E o versículo 9 diz: E eles, Pedro e João, perguntaram: Onde queres que a preparemos? Louvado seja o nome do Senhor. Em uma ministração anterior a esta, eu exatamente me enveredei por esse início, que foi um pedido de Jesus para que os discípulos que estavam mais próximos dele, no caso Pedro e João, preparassem um lugar para que ele pudesse ali fazer uma reunião episcopal, uma reunião ministerial, quando seria uma despedida, um momento que antecedia a sua morte, e ele sabia, porque ele era presciente, e como até hoje Jesus é presciente, ele sabia que a sua morte era iminente, mas ele precisava de ter uma comunhão com seus discípulos e precisava ter um lugar reservado para que isso pudesse acontecer. Naquele momento a igreja era perseguida, naquele momento a igreja passava por grandes tribulações, muitos condenados à morte, o próprio Jesus também foi, então, inserido nesse contexto de estar sendo jurado de morte. Então, houve assim, um questionamento, aonde seria esse lugar? Não sabiam estes que o lugar já tinha sido preparado. Não sabia estes que Jesus já tinha designado, né? O lugar ideal para que aquilo pudesse acontecer naquele momento. Então, mandou Pedro e João que fosse preparar a Páscoa, mas a Páscoa já tinha o ambiente preparado, o local do ambiente estava preparado, apenas o acontecimento seria presidido pelo próprio Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta e o questionamento que nós fazemos nesse momento é: aonde é o lugar que Deus quer se reunir conosco? Hoje nós não podemos estar em nossa igreja, infelizmente não podemos nos abraçar, nos confraternizar, como costumeiramente fazíamos. Quero crer que muito em breve isso será possível, mas neste momento é impossível isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu quero deixar este versículo, Lucas capítulo 22, versículos 8 e 9. Louvado seja Deus. Aleluia. Onde preparar a Páscoa na presença do Senhor. Aleluia. O cenáculo
que já estava preparado para o ambiente de reunião de Páscoa, como costumeiramente acontecia naquele momento na igreja primitiva, era sempre um lugar superior de uma casa grande, um lugar que poderia abrigar um grande número de pessoas para não serem molestados pela perseguição do governo naquela época. O governo era extremamente religioso e havia assim uma insistência em manter-se de uma maneira a persistir na lei de Moisés. Então, qualquer coisa que viesse trazer mudanças comprometia, né, todo o governo da época, o governo espiritual, vamos dizer assim, que era mais político do que outra coisa. Esse cenáculo era sempre o andar superior de uma casa. Nos fala de um lugar que, embora neste mundo, encontra-se acima das coisas da terra. Por isso, é um lugar reservado, um lugar que tem que estar acima de todas as coisas da terra. Porque a Santa Ceia do Senhor, a Páscoa, e que foi o propósito inicial, deve ser realmente num lugar reservado, num lugar que mereça a presença do Senhor com liberdade de se expressar e dizer exatamente aquilo que Ele quer que nós saibamos. Deus está requerendo, prezados irmãos, o posicionamento da igreja. Deus está requerendo santidade e comprometimento de todos nós. Esta é a mensagem, este é o recado, esta é a incumbência que Deus me concede a distribuir para a igreja do Senhor. Não estou aqui me colocando como o dono da verdade, mas como um instrumento para estar trazendo a vocês o que está requerendo Deus de todos nós. Quando a igreja hoje se reúne em suas casas, a sua casa tem que estar adornada, enfeitada, preparada, não é? Purificada, até perfumada, para receber a presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque hoje, enquanto igreja reclusa, igreja doméstica, igreja no lar, que pode, de alguma forma, se reunir para participar de um ato tão importante como este, que é de celebrar a Páscoa, ou seja, celebrar a Santa Ceia, cuja origem era realmente a partida do povo que estava cativo com Nabucodonosor, cativo no Egito, para habitar em uma terra que emana leite e mel, que o Senhor teria preparado. Eram 430 anos de prisão, então Deus deu a liberdade, e nessa travessia, né? Então, ali, aleluia, eles puderam ver, louvado seja Deus, a importância de estarem adorando a Deus, agradecendo a Deus pela sua grande libertação, pela grande liberdade que alcançaram de serem um povo aprisionado para um povo livre, que podem estar retomando a sua pátria, a sua terra, a sua casa. Então, eu estou saindo de um momento em que Jesus fala com seus discípulos, e indo para trás 430 anos, para lembrar a você que Deus, ele não tem um tempo. Para ele, 1000 anos é como um ano. Um ano para Deus é como 1000 anos. Então, ir para frente 400 anos e vir para trás 430 anos, para Deus não muda nada. E Deus não tem memória singular. Deus não tem memória limitada. Para ele está sempre achando que o tempo é hoje, não é? E eu quero falar sobre esta casa que Deus está requerendo de todos nós, para que possamos fazer a Santa Ceia do Senhor. A nossa casa tem que ter adoradores, a nossa casa tem que
tem que estar, de alguma forma, unificada, que seja, a unidade tem que fazer parte da nossa casa. Muito embora compreendemos que dificilmente o lar que tenha todos estão fazendo o querer de Deus. Sempre tem as dificuldades. Tem lares que apenas tem um servo, um representante de Cristo, e todo o seu as pessoas à sua volta insistem em relutar, não é? Mas assim mesmo Deus quer, nesse momento de reclusão, nesse momento de que a igreja entra no seu lar para convidarmos Jesus a participar da comunhão conosco, nós temos que rever a nossa casa. Nós temos que fazer valer a força, se for o caso, da expressão, de orarmos com mais veemência, de requerermos um pouco mais de disciplina do nosso povo para que eles se convertam ao Senhor e olhem para fora e verifiquem o que está acontecendo lá fora. Lá fora, não somente em nossa janela para fora, mas a janela do mundo. O mundo está infestado de pestes, de demônios que está tentando realmente sucumbir à nossa família. E não vai conseguir, não, porque nós vamos nos posicionar. E eu quero, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 21 e 22, e desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo esse mal. Então, o que quer dizer isso, meu querido irmão? As pessoas normais, o ímpio, de modo geral, questiona por que as igrejas estão fechadas, porque o povo barulhento já não faz mais barulho. Esse povo não ora, por que acontece tanta tragédia? Esse questionamento fazem aqueles que não têm compromisso com Deus. Muitas vezes cobram da igreja o posicionamento, mas ele mesmo não faz nada para contentar a Deus, para estar fazendo o querer de Deus. A igreja é cobrada, muitas vezes, por preço muito alto, preço de morte, preço de cruz. Aleluia. E questionam muitas vezes, né? Esse não é o povo que se diz que vai morar no céu, né? Aquele espanto, né? Porque acontece tão grande tragédia, as igrejas estão fechadas. Então, a resposta de Deus para eles é esta: deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Em nosso país e alguns outros, existe uma festa chamada Festa da Carne, conhecida por Carnaval, e que este último Carnaval foi, para Deus, a última gota no copo. Quando, muitas vezes, as pessoas deveriam de estar em suas igrejas ou buscando nos retiros por essas pessoas se converterem, foram para as ruas e se juntaram aos escarnecedores, e blocos de crentes se fez na rua, nas praças, blocos de crentes se misturando com o mundanismo, achando que isto pudesse, de alguma forma, estar enganando Deus. Ninguém engana Deus, porque Ele conhece o profundo e oculto. E o nome do Senhor foi profanado. O querer de Deus foi, de alguma forma, deturpado pelas igrejas.
E quantas vezes Deus tem ouvido o humorismo, levando as coisas sacras, sagradas, levando o nome de Deus e a pessoa de Jesus a uma confusão de que Jesus não era homem. E como podem os que têm a palavra, que se dizem ter amor, censurarem o relacionamento homossexual, afetivo, etc. E questionamentos como esses de que a igreja se posiciona, porque homem é homem, mulher é mulher, Deus fez homem e mulher. E isso está sendo levado de forma a realmente trazer um grande mal-estar para Deus. Deus está querendo, de alguma forma, dizer para a igreja: igreja, é tempo de se posicionar. E esse posicionamento tem que começar em mim, tem que começar dentro da minha casa, no meio dos da minha parentela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa o que o mundo diga, não importa, né, o mundo estar assim como se prostrados, exaltando realmente, porque a igreja está nessa situação. A igreja continua sendo igreja do Senhor. Embora perseguida, a igreja do Senhor é um povo escolhido, um povo eleito que vai morar no céu, sim, porque a sua misericórdia continua durando para sempre. Mas, lembrando a você, meu querido irmão, que quando Salomão concluiu o templo que seu pai houvera iniciado, ele tinha que consagrar o templo. O templo de Salomão deveria ser consagrado. Eu faço, assim, um paralelo com o templo de Salomão, o templo, aleluia, que Davi projetou, como o meu corpo físico. Nós somos o templo de Deus. E assim como o templo de Salomão precisava ter o meio do seu átrio santificado pelo Senhor, aleluia, Deus está querendo santificar este templo, nosso templo, para Ele. Para que o mundo saiba que a igreja se posicionou, sim. A igreja, aleluia, está incomodada, sim. E que a voz que clama no deserto, aleluia, anunciado por João Batista, é a mesma voz nos dias de hoje. Temos que realmente mostrar para o mundo a nossa indignação e colocar na posição o querer de Deus. E, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 7, na sua parte A, vai dizer assim: e Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. Diz mais Deus ao rei Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 e 14. Louvado seja Deus. Aleluia. E disse-lhe Deus: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não haver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, preste atenção. Versículo 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se diz
né, ser o meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz ser realmente filho de Deus, e diz ser realmente comprometido com as coisas santas. Se for de fato o meu povo, como eu quero que seja, se houver conversão, eu vou ouvir a sua oração. Eu ouvirei do céu, diz a palavra. Aleluia. Mas é preciso converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Para que o Senhor venha perdoar pecados e sarar a terra. Para perdão de pecados, esses pecados têm que ser confessados para que a terra seja sarada. Lembrando os irmãos que Ezequias, o rei Ezequias, que muitos já ouviram falar, da linhagem de Davi, ele estava acometido de uma enfermidade, de um mal. E Isaías bateu na sua porta e diz: olha, Deus manda te dizer que o seu tempo é fim, você vai morrer. Como vou morrer? Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque o seu tempo acabou. E ele, como alguém que achava ser, né, o que se diz, a palavra que se chama pelo nome, mas só tinha nome de crente, só tinha nome de servo de Deus, mas já estava realmente longe dos caminhos do Senhor. E não só ele, o exemplo dele levou a sua casa a estarem todos fora dos planos de Deus. Esse foi o legado deixado por Isaías. Entregou na mão do rei o problema e foi para sua casa. No caminho, Deus pede para ele voltar. Ele voltou à casa do rei, encontrou o rei Ezequias choroso, voltado à parede, reclamando: como posso eu passar por esse momento? Deus está requerendo a minha vida, eu vou morrer. Estou padecendo, né? Mas eu sempre fui ofertante na casa do Pai, eu sempre dizimei, eu orei muito, eu meditei muito na palavra, porém, Deus não recebia tudo aquilo. Deus não tinha aquilo por crédito na vida de Ezequias. Aleluia. Mas quando Ezequias se prontificou de limpar a sua casa, aquele filho que não estava nos caminhos do Senhor foi visitado, foi ministrado. Aquele marido que não queria saber de Deus foi questionado. Olha, Deus quer a limpa a nossa casa. Vamos dobrar nosso joelho e fazer aqui, não é, um pacto, uma aliança com Deus. Porque hoje à noite nós vamos participar aqui da Santa Ceia com o Senhor, na presença do Senhor. E assim o Senhor tem que ver que a nossa casa está limpa. A partir de hoje, a morte será estancada, será lançada para longe. Os umbrais das nossas portas serão aspergidos pelo sangue do Cordeiro, e o mal, a enfermidade, a morte não passará por ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus mudou o cativeiro do rei Ezequias. Deus deu a ele sinal de que era com ele. Quando ele pediu o sinal, Deus deu a ele um sinal. Eu acho até que quando Deus manda que a sombra decline aquele grau, é porque Deus mudou até a posição do sol, para mostrar para Ezequias que era Deus requerendo um posicionamento dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Quando esse momento acontece, e Deus vê que existe sinceridade, louvado seja Deus, Deus vai, aleluia, se prolonga por 15 dias, 15 anos, não é, de vida para Ezequias. Não tenho nenhum noticiário, nenhuma informação de que ele tenha vivido 15 ou 20 ou quantos dias foram, mas eu creio que a palavra de Deus se cumpriu na vida de Ezequias, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem que se arrependa.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, prezados irmãos e ouvintes, desta palavra, aleluia, Deus quer que nós tenhamos em nossa mente a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 e 14. Não é quando diz Deus, com toda a sua propriedade, se eu fechar os céus, ele pode fechar os céus. Aleluia. Se eu fechar os céus e não houver chuvas, ele pode impedir que as nuvens de chuva caiam sobre a terra. Ou se ordenar a gafanhotos ou pragas para a casa de sacrifício, para a terra, para que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, eu posso fazer isso. E Deus está dando sinais disso, de que Ele pode fazer isso. Ele não faz, mas Ele autoriza, Ele permite o cheiroso lá, né, a fazer essas tramóias. E assim nós estamos vivendo esse momento de tribulação, que é apenas só mais um momento. Passamos outras tribulações, outros sinais, outros acontecimentos, como tsunamis, como terremotos, mortes em grande escala. Muitos sinais nós temos presenciado nos nossos tempos. E esse que nós vivemos, a pandemia do coronavírus, realmente é um que realmente nos levou a nos mostrar que o mundo é muito pequeno e que o mal chegou em todos, quando se fala em 4 cantos da Terra, como se a Terra fosse quadrada, mas em todo o globo, não é, terrestre, aleluia, a pandemia chegou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se de fato chamar pelo meu nome e corresponder realmente à minha confiança e tiver realmente no meu propósito, eu estou colocando essas minhas palavras para que possamos entender melhor. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Buscar a minha face significa olhar para Deus sem se envergonhar. Olhar para Deus sem ter que baixar a cabeça ou baixar a guarda. Dizer, Deus, eu estou aqui diante do Senhor, sem ter nada em que alguém venha me acusar, e que o acusador não tenha em mim nenhum motivo para apontar dedos para mim. Aleluia. E nesta humilhação, Deus promete que vai ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Amém, queridos irmãos? Deus quer, nesta noite, entrar na sua casa, ministrar Ele, pessoalmente, o próprio Jesus, a Santa Ceia com a sua família, para que a sua família seja alimentada com o corpo de Jesus, que simbolizado será pelo pão, aleluia, e pelo sangue de Jesus, que simbolizado será pelo vinho. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua casa. Deus quer fazer com que a sua casa se fortaleça, se encha do vigor espiritual, para que quando passar esse momento de pandemia, quando a igreja novamente se abrir, aleluia, para cultuarmos a Deus, ela esteja cheia, recheada, farta, produtiva, aleluia, com muito mais membros. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos dizer isso? Juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fico aqui dizendo aos irmãos, aleluia, paz seja convosco e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.